Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Hoje a minha experiência assistindo A Longa Marcha, adaptação de Stephen King, de um conto bem antigo do seu período como o seu pseudônimo, seu alter ego Richard Bachman. Esse conto, que provavelmente é uma versão econômica no filme, de algo passado na América do Vietnã, trata uma distopia que reflete o que era o abatedouro de jovens sendo usados pela máquina estatal para ser enviados para a guerra que eles não queriam, por alistamento obrigatório. Dá para ver aqui que tem uma veia da Era de Aquários do King e de como aquilo levou a formar o Yuppie que ele é hoje. Não se enganem, grandes hippies daquela época, grandes parafrentex viraram Yuppies conforme foram envelhecendo, não foram morrendo de overdose. Vou olhar um pouco que eu tô retendo, tem que cortar açúcar, minha garganta tá seca. Tô ficando com a boca seca muito rápido. Mas enfim, o filme narra a história dos jovens que são encaminhados para uma maratona da morte, numa América distópica em crise, em que, por poderio militar, há um reality show em que eles têm que caminhar até morrer. Em tese é isso, né? Não dito no papel. O filme é uma versão econômica desse conto, ele reduz a história de várias centenas de jovens, dezenas para 50, um para cada estado americano. E então nós vemos esse tipo de filme que, sendo bem na bucha, me entreteve. Tendo todos os lugares comuns, o lirismo do King, o otimismo dele, o filme me entretém. O problema para mim só é o seguinte, e de novo, vale a assistida. Não acho que no mundo maldito de hoje tenha qualquer coisa que eu possa dizer de melhor de um filme do que eu não senti o tempo passar. Eu não olhei o meu relógio, ele me entreteve, isso é muito raro. E o melhor de tudo, 1h50 de filme. Estamos voltando a alguma normalidade. Infelizmente não vai se pagar porque o nosso querido velho não aprendeu muito com a velhice e resolveu falar merda sobre um ato de terrorismo doméstico que ocorreu no próprio país por causa de ideologias políticas. Pior momento do mundo para você querer que um produto seu lucre, não é? Quando o seu país está bem consternado com um assassinato à luz do dia. Não vou falar quem quiser que procure. Vocês sabem de quem eu tô falando, e é isso. Idiota, King, você é um idiota, você é um velho idiota. Gosto muito do seu trabalho, mas você é um idiota. E então, mostra que esse hippie dessa época não envelheceu bem. Tem o seu produto aqui, que talvez seja, não tenho a menor frescura para falar disso. É o melhor produto antifascista que eu assisti na leva de filmes desde que nós embarcamos nesse mundo tão dicotomizado. Por quê? Porque ele bebe de um produto de uma América que não existe mais, com sangue nos olhos que não existe mais. O Vietnã calcou muito um senso de urgência no valor da vida daquela geração. E aqui nós temos interpretados pelo Cooper Hoffman, filho do finado Philip Seymour Hoffman, num caminho muito promissor, e o ator David Johnson, que aqui se redime de um papel que eu odiei, eu não consegui gostar dele, pra mim ele até seria um mau ator, que é o bosta daquele androide retardado de Alien Romulus. Coisa que eu quero esquecer, mas aqui ele se redime como ator. Gostei muito da dupla. A trama tem lugares comuns da obra do King, aquele otimismo humanista dele que horas beira o Augusto Cury. Não vou botar a culpa no King só nisso. De novo, é um blockbuster muito bom, valeu a minha ida, é melhor do que a minha experiência com A Vida de Chuck. Só que, mano, o que esse filme tem de econômico, ele tem de perdido em oportunidades. Nada do que eu vi nessa trama, e é uma trama que é para trabalhar tensão, já que você andar... E detalhe, ela é frágil, ela tem que trabalhar um clima de tensão, comprando a sua descrença de algo muito frágil, que é o quê?
pessoas andarem até morrer, enlouquecer e morrer. Meu amigo, as primeiras 24 horas já seria decisiva para 50 pessoas. Me desculpe. Então, sim, há momentos daquilo ali em que ele precisa me dar um choque, alguma coisa, só que eu não sinto que sejam tão necessários. Esse filme não tinha a menor necessidade de ter essa classificação indicativa. Um reles poder sugestivo, não conheço esse diretor, Francis Lawrence, um poder de sugestão qualquer poderia muito bem, e acontece, ter amplificado as mortes desse filme a ter impacto. Todas as que não são explícitas chegaram mais a mim. E outras besteiras que parece que é só para classificar o filme como uma experiência mais ousada, mostrar gente defecando, personagens sangrando, diálogos pejorativos, até aí tudo bem, não sou moralista com isso. No que ele tenta ser uma mensagem antifascista, ele pelo menos tem a decência de não transformar isso num panfleto. Ah, João, porque você está passando pano para fascismo? O seu rabo. Mas o que eu quero dizer? Isso não quer dizer nada hoje, entendeu? Rogar que esse filme tem uma premissa antifascista pode dizer qualquer merda. Ou vocês acham que eu esqueci que ano passado eu assisti um enorme comercial político chamado Guerra Civil, que é um filme que, assim como esse, não permeia muita coisa aqui nem lá, só que é muito mais pretensioso. Esse aqui pelo menos foca no drama intimista dos personagens e me distrai. Muito mais bem sucedido por deixar a sua intenção antifascista em paralelo à história e não a história em paralelo à intenção. Mas, todavia, porém, contudo, dava para ser mais. Até se ele fosse um episódio de uma série bem dirigido, esse filme tinha muito potencial, porque as reviravoltas que o filme tem, os detalhes que eu recebo da vida dos personagens, são tão tangenciados. Ok, o foco é a caminhada, já diz o título. Mas, porra, meu amigo, dá pra você ser mais certeiro. Tem momentos daquilo ali que o diálogo beira o didatismo. Sem contar que, de novo, uma trama frágil dessa exige da minha suspensão de descrença. Deixa eu molhar mais um pouco. Como cortar açúcar de vez, senão. Exige da minha suspensão de descrença que o pessoal que está andando há 3 dias sem parar, se urinando, se defecando, esse pessoal consegue falar com o mesmo tom de voz e ter um diálogo retilíneo que eu tô tendo aqui. Não dá, mano. Não dá. Ia ter um momento que aquele pessoal já ia estar esbaforido, por mais que eles fossem hidratados e tal, não tem como. Mas ok, eu compro a ideia do filme me entretendo ali, eu não parei pra pensar nisso. Tipo assim, o filme tá me perdendo aqui. Quando o filme começa a me perder por uma chance de se repetir, de ficar redundante, ele acaba. Só que fica com aquela sensação de, poxa, que material bom. Dava pra tirar tão mais daí. Ótimo entretenimento, um bom blockbuster, mas dava pra ter tirado mais. Gostei. Os dois atores salvam o filme do seu moralismo e da sua imperfeição quase que inerente para um tipo de filme desse hoje. Ele não tangenciar as questões políticas não me incomoda. Ele não prometeu se aprofundar naquilo dali, perdão. Mas, porra, ok, uma América em crise, vai gastar tempo com reality show para distrair, né, pão e circo. É tão difícil você comprar as reviravoltas que esse filme traz se você quiser ser um pouco mais analítico. O problema é, ele não pede para que você seja. Eu tô fazendo isso porque eu quero que esse vídeo renda. Mas me entreteve. É só você ignorar, ter um pouco de boa vontade, de pensar assim, pô, num período de crise você acha mesmo que numa balela dessa, que é feita para prostituir o valor da vida humana, os militares vão gastar mais de uma bala para executar alguém? Chega um momento que eles esgarçam isso daí. E não é bala de
calibre pequeno não, eles gastam de ponto... Porra, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe. Mas vale, não me arrependi de ter visto, o que esse ano já é um milagre. Eu não lembro de uma outra experiência desse ano que tenha me entretido mais. Acredito, vou cair no clichê de falar que o livro é melhor. E é um filme que facilmente se pagaria. Ele é uma versão econômica do livro, tanto na sua riqueza quanto no seu aparato. Daria fácil para esse filme se pagar se o seu principal vetor comercial, que é o seu autor mega famoso e lido, não fosse um democrata idiota e falasse algo que ele depois desmentiu, porém tarde demais, de alguém que tinha acabado de ser executado. Uma baita insensibilidade, um péssimo marketing para algo que aborda o valor da vida humana. Que merda, hein, seu velho? Mas tudo bem. Ainda sou justo para dizer que eu gostei. Comprei o livro, gostei da leitura, mas não vou abolir os pontos fracos. Um diretor, para você ter noção, o roteiro renderia até na mão dos irmãos Russo, mais do que desse ninguém aí que está dirigindo. Eu não acho uma direção muito errada, assim, de oportunidades perdidas mesmo, não é nem de falhas, oportunidades perdidas. O momento que era para ter uma trilha mais tensa, ou então a ausência de trilha sonora, ele bota uma trilha melódica. O final elíptico não é tão bem explorado quanto poderia. E, de novo, infelizmente, Mark Hamill está caducando como ator. Eu até conversei isso com um amigo e ele apontou muito bem. O Hamill envelheceu pouco para a idade dele. Ele já é um setentão. Outro também que está definhando da cabeça por causa das questões políticas que o país dele tomou em uma grande maioria. E talvez isso tenha afetado o método de atuação dele, mas ele não tem presença interpretando um velho. Aqui ele está fazendo uma caricatura, mas ele tem a mesma postura que ele tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ele não é nada, ele é uma caricatura mesmo. Que é uma pena, porque eu acho que ele tem potencial, mas ele ainda é um jovem senhor. Acho que é um bom filme, acho que como um filme para TV ele renderia mais. Talvez como um episódio de série ele renderia mais. Porque ele tem uma chance de brilhar no arrojo. E ele perde essa chance não sabendo em qual pé ele está na caminhada. Olha o clichê. Porém, tem suas qualidades, eu confirmo elas de novo. Os dois protagonistas e o seu timing é preciso, pelo menos para um blockbuster. E para mim isso já valeu. Que pena que esse filme não é mais lugar comum. Antigamente o que mais tinha eram bons filmes, falando de errado, medianos entrando no cinema. Esse aqui é até um ótimo filme mediano, de uma história que daria para ser uma mediana história virando um filme ótimo. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Essa é a minha recomendação. Valeu? Um abraço.